Vocês aí, viu? Valeu demais, Daniel. Bom trabalho para ti, meu querido. Obrigado. Valeu. Lenda, eu vou testar agora o negócio aqui, viu? Vamos lá, vamos ver aqui. Olha, Lenda, deixa eu subir aqui, ó. Deixa eu ver agora. Tá dizendo aqui que tá gravando. Gravando. Pronto. Leno, é com você agora, meu velho. Mande brasa. Beleza, agora tá gravando. Então, retomando, né? O primeiro link caiu, né? Retomando, eu tava justificando a minha experiência das últimas reuniões, né? Eu cheguei a pegar os primeiros capítulos de Grada Quilomba, mas aí veio uma junção de doutorado com trabalho que eu não tava aguentando mais ficar sentado aqui nessa cadeira em frente a celular ou computador. Mas aí quando eu ouvi Romero divulgando que ia iniciar um novo módulo, né? Estudando James Cone, 2 obras dele, aí eu me animei e aí eu fiz o que eu tenho liberdade, assim, né, para fazer com Romero e Daniel, que é me autoconvidar, né? Então, me autoconvidei para fazer essa fala de abertura, né? A exemplo de como o Bruna fez em relação à Grada Quilomba, né? Por ser um tema, né? Um assunto o que eu tenho muito entusiasmo, por ter sido recentemente também o meu tema de estudo no mestrado, né? Em Ciência da Religião, na UFES. Então, isso justifica, né? E aí eu, com trabalho, com doutorado, com tudo, assim, fazer o máximo esforço para estar participando de todas as reuniões, porque eu tenho muita curiosidade também de ouvir, né, as diversas leituras, diversas recepções, né, sobre o pensamento de James Cone. E aí eu propus, né, fazer essa fala, assim, trazendo um panorama mais geral mesmo, né, desses primeiros momentos, né, da teologia negra, como é que ela se constitui do ponto de vista histórico, do ponto de vista do debate hermenêutico, né, mais acadêmico e tudo mais, porque eu acho importante a gente inserir James Cone dentro de um coletivo, né, dentro de uma construção coletiva. Como eu tinha falado, né, antes de começar a reunião, James Cone é o nome mais conhecido da teologia negra. É o único autor, na verdade, da teologia negra, tem uma obra completa traduzida aqui no Brasil. E claro que a teologia negra passa por vários processos de invisibilidade, de exclusão, mas James Cone é um nome que sobressai, e isso não é nenhum demérito, acho que é mérito dele também, né, tal. Mas é importante, e até para ser justo com James Cone, porque a obra dele é sempre diálogo com outros autores, né, diálogos, debates, disputas. Eu acho que é interessante inserir ele, né, nesse contexto de formação, né, como ele estava ali debatendo com outros autores, né, como ele estava respondendo às críticas e fazendo seus desdobramentos, né, que o pensamento de James Cone vai mudando também através do tempo, né, e através de suas publicações e reações a elas, tá? Então, essa fala, eu estou me baseando, assim, em um tópico do primeiro capítulo da minha dissertação, né? A minha dissertação, ela está disponível já, depois eu posso também, até no grupo, disponibilizar o link, né, do repositório. E aí o título da minha dissertação é Teologia em Perspectiva Afrodiaspórica e Antirracista, : uma análise do potencial correlativo entre a teoria decolonial e a teologia negra da libertação. E nesse tópico em específico, eu usei como a principal fonte esse livro aqui, né, que é deixa eu aproximar para ver se dá para ver melhor. Ele se intitula Teologia Negra. Esse livro, originalmente, ele foi publicado em 1979 e ele foi organizado pelo próprio James Cone e o Gerald Wilmore, né, que foi também outro precursor da teologia negra. E essa edição aqui é a única também lançada no Brasil, ela é de 86, você vê, o ano que eu nasci, e não teve outra edição dela, né? O Deus dos Oprimidos foi de 85 e a gente só vai ter uma edição agora, em 2020. Inclusive, quando eu defendo a minha dissertação, a editora Recriar ainda não tinha lançado a nova edição do Deus do Oprimido e a primeira, né, da Teologia Negra. Então, quem lê minha dissertação, eu estou lá falando, né, que o Deus do Oprimido é a única obra completa de um autor de teologia negra publicada no Brasil até aquele momento. Então, você vê como a mudança se deu rapidamente por essa demanda que Romero estava comentando agora há pouco, né? Então, esse livro aqui, que na verdade é uma coletânea, tem uma importância muito grande,
porque ele foi publicado em 79 e eles juntam, né, eles publicam, eles compilam textos de vários teólogos negros, de várias teólogas, e também de documentos, né, que foram importantes na formulação da teologia negra, através dos congressos, do Comitê do Clero Negro, o debate que eles tinham com os teólogos latino-americanos, com os teólogos asiáticos, africanos, a crítica das teólogas negras, né, tem texto de Cornel-Oeste. Então, tem importância que eles demarcavam ali, né, um período de formação, né, da teologia negra. Tá? Agora, antes de entrar mesmo, né, essa formação aí histórica, é importante também eu falar aqui, né, o que é que eu estou entendendo, né, o que é que alguns autores, teólogos até, entendem sobre teologia, né, porque quando a gente fala de teologia, e na academia principalmente, é algo que é mal visto, né, acho que pela tradição iluminista da nossa academia, pelo ranço positivista da nossa academia, que vê na religião como algo absolutamente obscuro, né? E a teologia se referindo à religião, né, ou à fé, então tem um olhar muito preconceituoso em relação à teologia, né? Então gera muito desconhecimento, né, sobre teologia, né? E aí tem eu separei alguns trechinhos aqui de algumas definições do que é teologia, né? Eu pego assim, um dos mais recentes, que é o próprio Ranulfo Pacheco, né? Ranulfo Pacheco, no livro dele, Teologia Negra, né, o sopro antirracista do espírito, ele diz que para responder a essa questão do que é teologia, responder essa questão é disputar sentidos. Ele fala isso. Responder o que é teologia é disputar sentidos, né? Tem um outro teólogo, esse francês, né, um dominicano, chamado Claude Geoffrey, ele tem uma obra em que ele diz que teologia é um discurso, né, ele fala assim, é um discurso que reflete sobre a linguagem sobre Deus. Um discurso que fala humanamente de Deus, né? O James Cone também dá a definição dele. Ele diz que teologia é mais do que isso. Ela é mais do que um discurso sobre Deus. É mais do que linguagem sobre Deus. Para James Cone, a teologia cristã é a linguagem acerca do caráter libertador da presença de Deus em Jesus Cristo. Então, além de ser um discurso, James Cone vê que ela está atrelada a uma dimensão ética libertadora. Ele vai mais além, né? Outro teólogo alemão tem um livro bem interessante, né, sobre teologia hermenêutica, Ulrich Kortner, ele fala que ele compreende a teologia como uma ciência hermenêutica. Para ele é ciência hermenêutica que se ocupa com textos e com todas as manifestações da prática da vida cristã. Paul Tillich, né, outro teólogo, um dos mais importantes do século XX, alemão, radicado nos Estados Unidos, influente no James Cone também, ele aplica a teologia a um método de correlações, né, que pressupõe que toda teologia, consciente ou conscientemente, ela se assenta em dois polos, né, a mensagem do texto, a mensagem cristã do texto, e sempre a situação humana contemporânea. Então, toda a teologia, para Paul Tillich, ela é contemporânea, ela dialoga e debate com as questões do presente, né? E aí, voltando a Ronilson, né, no mesmo livro que eu citei, eles que mais que perguntar o que é teologia, a questão mais crítica a respeito, né, seria a quem a teologia pertence. Mais do que perguntar o que é teologia, perguntar a quem a teologia pertence. E o próprio Ronilson, no livro, né, ele responde, ele sugere que a teologia é de todo mundo. Ele diz que é multiversal, não é exclusividade da academia. Pois ele diz que pertence também ao povo, né? Ele diz que mesmo que o povo não sistematize teologias, né, como James Cone faz, a partir da academia e tudo mais, o povo tem a capacidade de teologizar as realidades. Então, para Ronilson, fé é uma interpretação, né? Então, todas essas concepções de teologias, resguardadas as suas diferenças, todas elas estão dentro de uma concepção de teologia típica do século XX, século XXI, que é entender a teologia enquanto discurso, entender a teologia enquanto hermenêutica. Então, já não é um entendimento daquela teologia mais antiga, mais de séculos atrás, de uma teologia metafísica que se confundia com com a própria fala de um Deus, né? Não, aqui a teologia é discurso humano, demasiadamente humano, né? São discursos humanos, por isso que são contextuais, por isso que são históricos, por isso que são conflitantes, por isso que são insuficientes, né? E está sempre sendo revisto, né? Agora, é um discurso
que é orientado pela fé, é orientado pelo divino, é orientado pelo transcendente, né? Então tem essa dimensão aí, tá? Então a teologia negra, ela está inserida, né, nessa concepção de teologia, ela já nasce dentro dessa concepção, né, de teologia enquanto discurso, enquanto ciência hermenêutica, mas aí a teologia tem uma importância porque ela também ela estica essa compreensão, né? Porque não é só dizer que é contextual. A teologia negra, ela vem para dizer também que alguns contextos e alguns discursos são mais aceitos do que outros em determinados espaços, por exemplo, na academia. Então ela vai dizer assim, que é contextual, a gente sabe, né? A gente sabe que o discurso do Paul Tillich é contextual, dos alemães e franceses. A questão é que o discurso teológico dos europeus, dos eurodescendentes, né, eles têm mais credibilidade do que os discursos teológicos dos teólogos negros, né, ou do povo negro, né, no sentido de teologia mais ampla, né? Então a teologia negra vem para tensionar e esticar essa compreensão. Bom, dito isso, né, eu vou avançar ali para a constituição histórica, né, da teologia negra. E aí isso remete aos Estados Unidos, né? Eu vou me ater aqui especificamente aos Estados Unidos, por ser o país de origem de James Cone, né? Por ser o lugar onde a teologia negra vai ser sistematizada, né? E aí a gente vai para os anos 60, né? A teologia negra, ela vai surgir especificamente nos anos 60, nos Estados Unidos. E aí é preciso perceber o que estava ocorrendo, o que estava acontecendo nos Estados Unidos dos anos 60, que possibilitou o surgimento, né, de um discurso teológico negro. Bom, de antemão, assim, as inspirações da teologia negra vão ser várias, vão ser múltiplas, né? Tanto a tradição da Igreja Negra, né, que é histórica nos Estados Unidos, desde o período escravocrata, passando pelas lutas abolicionistas e tudo mais, a resistência, né, negra contra a escravidão. Os Estados Unidos tem uma base, né, de correlação com as leituras dos evangelhos muito forte, e o protesto negro contemporâneo, né, contemporâneo na época, né, que é o que eu vou me ater mais. E quando eu estou falando de protesto negro contemporâneo, o dilema da década de 60 nos Estados Unidos era o movimento dos direitos civis e toda a estratégia e discurso de Martin Luther King, e algo que estava nascendo especificamente na década de 60, uma inflexão do movimento negro, ou uma ruptura, que era o surgimento do Black Power, né, e a aposta em uma estratégia de violência revolucionária, tá? E acontece que nessa ascensão do Black Power, muitos jovens cristãos, né, negros, estavam envolvidos nessa luta. Né? Muitos estavam descontentes com a estratégia de Martin Luther King, embora Martin Luther King fosse cristão, muitos, né, estavam descontentes, né, com aquela estratégia de não violência, então estavam aderindo à violência, participando de passeatas, né, de jogar bomba e enfrentar a polícia e tudo mais. E muitos pastores negros acabaram se envolvendo, porque eram jovens negros de suas comunidades. Então escondia esses jovens da polícia, né, escondia em suas igrejas, né, e tudo mais. Mas isso levantou a questão entre os principais líderes do cristianismo negro, das igrejas negras dos Estados Unidos. Assim, o que é que a gente vai fazer diante dessa situação? Qual é a resposta, né, da igreja, qual é a resposta do evangelho diante dessa situação, dessa luta do movimento negro, né, que se radicalizou, né? Bom, para pensar isso, esses líderes cristãos, eles se organizaram. E no Harlem, né, um centro negro dos Estados Unidos histórico muito importante, e eles vão criar um comitê, né, que vai ser chamado de Comitê Nacional do Clero Negro, né, que mais tarde vai trocar o termo comitê por conferência, né, mas é Comitê Nacional do Clero Negro, isso em 1966, né, no Harlem. E aí o primeiro a presidir esse comitê vai ser um homem chamado Benjamin Python, né, que além de pastor foi reitor de várias universidades negras, né, e eles foram buscar respostas não só na própria Bíblia, né, como era de costume, mas também em autores da teologia ou dito laicos. Por exemplo, 3 autores que eram bastante lidos por
esses cristãos, líderes cristãos negros. David Walker, que foi um abolicionista negro do século XIX, se eu não me engano, século XIX, 18 ou 19. Eles liam Frantz Fanon, né? Ou seja, Frantz Fanon tinha falecido em 61, Os Condenados da Terra estava bombando nos Estados Unidos, era lido pelos Panteras Negras, que estavam se formando também nessa época. Então, Frantz Fanon também era um livro de cabeceira desses cristãos, né? Não é à toa que, quando a gente for ler James Cone, a gente vai ver que James Cone cita bastante Frantz Fanon, ele se inspira em Frantz Fanon, né? E especificamente Os Condenados da Terra, né? E eles liam também um teólogo alemão chamado, não sei se eu vou saber pronunciar bem, mas é o Dietrich Bonhoeffer, né? Que tem uma importância muito grande, né? Inclusive, ele atuou, né, em vários manifestos e ações mesmo diretas contra Hitler, né, contra o nazismo. O objetivo do Bonhoeffer era matar Hitler mesmo, né? Acabou que ele foi capturado e morto pelos nazistas. Então, eles estavam lendo autores revolucionários e radicais, né? Como se costuma dizer, era uma época revolucionária. E essa época revolucionária contaminou as igrejas cristãs também, né? Então, a resposta, né, a primeira resposta desses cristãos negros, desses líderes, desses pastores, em relação à questão da violência, né, que era o que mais impregnava, era o dilema maior, né, desse debate, que, por exemplo, o Gerald Moore, né, que é um dos autores dessa coletânea que eu citei aqui agora, e o Gerald Moore também faleceu recentemente, faleceu no ano passado, em 2020, né, e como eu falei, ele é um dos pioneiros, além de teólogo, era historiador negro. Ele vai dizer o seguinte, ele vai dizer que a violência praticada por militantes negros era simplesmente resultado da violência imposta pelo poder branco. Então, Will Moore comprou o discurso do Black Power, de justificar a reação violência dos oprimidos, né? De, como Malcolm X falava, não confundir a reação dos oprimidos com a violência dos opressores, né? Então, Will Moore, o precursor da teologia negra, ele compra esse discurso, né? Então, a partir de 66, né, com a formação desse comitê, esse comitê vai lançar uma série de documentos, são vários documentos que estão compilados, né, nesse livro aqui também, importante. Além do comitê, vai ter pronunciamentos de outras entidades cristãs negras também, né? E basicamente de 66 a 69. Então a gente vai ter esse primeiro período aí de formação, né, que vai possibilitar o surgimento de uma teologia negra. Agora, ainda não é a teologia negra na academia. A gente está falando de teologia negra aqui no sentido eclesial, né? É político, é uma militância, mas é uma militância de âmbito eclesial, né? Então, foram vários documentos, mas eu quero citar pelo menos 3, para a gente perceber o teor, né, do conteúdo desses documentos. Em 31 de julho de 66, o comitê ele vai lançar o seu primeiro documento, né, que vai ficar conhecido como Declaração sobre o Poder Negro. Então, veja, eles estavam falando, né, dando a sua interpretação, dando o seu parecer sobre o movimento Black Power. E veja só, eles publicaram esse documento no New York Times, de grande alcance, né, de grande repercussão. E assim, esse documento, né, ele afirma que o movimento Black Power era legítimo, não só era legítimo, como do ponto de vista teológico, ele expressava o juízo de Deus contra as injustiças. Era isso, né? E aí, para Will Moore, né, esse documento ele vai representar o início da reflexão da Igreja Negra sobre o problema do racismo nos Estados Unidos, né? E ainda nessa declaração, né, o comitê ele defende e assume o Black Power a partir de uma leitura teológica, política e histórica, sempre articulada, como vai ser a teologia negra, né, em toda sua trajetória, né, do protesto negro e do poder dos brancos, né? Então esse documento ele foi dividido em 4 partes, né, e cada parte era endereçada a um grupo específico ali dos Estados Unidos, né? Tinha um tópico que era poder e liberdade, aí era endereçado aos governantes dos Estados Unidos. Tem outro era poder e amor,
foi endereçada ao clero branco, à igreja branca. A outra era Poder e Justiça, foi endereçada aos próprios cidadãos negros. O outro era Poder e Verdade, que foi destinado às grandes mídias dos Estados Unidos, né? E aí, em 66, né, vai ter uma segunda declaração que foi pronunciada, antes dela ser publicada também no New York Times, ela foi pronunciada, ela foi lida diante da Estátua da Liberdade já em novembro, né? E aí, esse texto, né, esse documento, ele vai se intitular Racismo e as Eleições, o dilema americano, né? E aí eles estavam ali, era época de eleição, né, para o Congresso e tal, e a conclusão deles, né, é que né, eles estavam alertando, na verdade, o povo negro para o risco, né, de se eleger políticos brancos racistas, que para eles não representariam nada mais do que uma continuidade de todo o processo histórico que estava presente desde a formação dos Estados Unidos. Então, eles tinham essa consciência histórica, né, que todo aquele período efervescente que estava ocorrendo dos anos 60 não era só específico dos anos 60, era parte mesmo da história dos Estados Unidos desde sua formação, né? E a outra coisa que eu queria citar, né, no ano depois, de 67, né, vai ter o Conselho Nacional da Conferência de Igrejas, né, que era um órgão interdenominacional, né, dos Estados Unidos, e aí eles vão fazer um evento, né, nesse conselho, e vai ser o primeiro evento que vai ter uma separação muito nítida, clara e dura entre a igreja negra e a igreja branca, ou seja, a coisa estava posta, assim, não poderia mais ocultar essas diferenças, não só diferenças, como divergências também entre representantes da igreja branca e representantes da igreja negra nos Estados Unidos, e vários desses documentos apontavam que a crítica que se fazia ao cristianismo, né, enquanto uma ideologia que legitimava a opressão, o racismo, a escravidão, né, nessa crítica, a igreja negra não deveria estar no mesmo banco dos réus da igreja branca, né? Era essa a compreensão que essas entidades, né, negras tinham na época, né? Então tinha várias outras, assim, em 68 tinha os metodistas negros, né, reunidos, Conselho do Clero Negro na Filadélfia, teve, embora hegemonicamente fosse líderes cristãos negros do protestantismo, teve também uma articulação dentro da Igreja Católica, né? Teve o grupo do clero católico negro, né? Que aí o principal alvo de crítica deles era a própria Igreja Católica, né? O racismo dentro da Igreja Católica, né? E assim, em suma, né? Com esses documentos, né? E essas organizações, em suma, o protesto negro, principalmente do Black Power, era compreendido enquanto o grito de Deus por justiça. Era legitimado dessa forma, tá? Então, quando a gente for ler, por exemplo, o Deus dos Oprimidos, a gente vai ver lá que a compreensão, a discussão sobre violência em James Cone é muito encostada na de Frantz Fanon, tá? Ele não critica, assim, de forma moral, com moralismo, os protestos violentos, as reações violentas, né, do protesto negro. Ele fazia, a análise dele era sempre, além de teológica, concreta, histórica, né, e tudo mais. Bom, a partir daqui, aí agora a pergunta e como surge, né, esse conceito de teologia negra, né? Qual é a primeira vez que vai surgir, que vai ser formulado esse termo teologia negra? Aí é que a gente vai para 1969, né, após todo esse período aí de debate, né, entre 66 e 69, em 69, em junho de 69, em Atlanta, né, a Comissão Teológica, né, do Comitê Nacional do Clero Negro divulgou, né, a declaração, né, uma declaração que, segundo Will Moore, seria a primeira declaração oficial da significação e da finalidade da teologia negra, né, que era caracterizada por James Cone como uma declaração normativa sobre a teologia negra, né. Então, até então, né, uma teologia negra embrionária vinha sendo gestada, né, coletivamente, né, em âmbito eclesial, como citei, né, desde as primeiras reuniões do Comitê do Clero Negro lá em 66, mas agora em 69, né, o comitê vai defender de forma mais explícita a existência de uma teologia negra, né, da teologia negra.
E aí, essa defesa, ela vai ser baseada em um livro de um jovem autor, de um jovem teólogo que era pouco conhecido na época ainda, que se chamava James Cone, né? E esse livro em questão era o primeiro livro de James Cone, lançado em 69, que era o Teologia Negra e Poder Negro, né? Ou seja, no título original, Black Theology and Black Power, né? Então, James Cone, ele vai ser o primeiro a cunhar formalmente o termo teologia negra, tá? Então, aquela coisa que a gente estava conversando antes, né? James Cone é o que tem mais visibilidade e tal, mas isso não é nenhum demérito, né? Ele tem realmente um protagonismo, tem uma importância dentro da formulação da Constituição da Teologia Negra, sendo, inclusive, a formular o termo, né? A cunhar o termo. Então, a concepção de teologia negra, né, nesse documento, vai estar fundamentada na tradição cristã negra dos Estados Unidos. Eles sempre remetem a essa tradição, né, caracterizada, né, por uma interpretação própria do Evangelho, né, apesar do cristianismo imposto. Então, a defesa dela é a seguinte: olha, o cristianismo, sim, aqui no contexto da colonização, foi imposto aos africanos escravizados. No entanto, isso não resultou em absoluto em passividade, né? Muitos negros africanos escravizados interpretaram, né, esse cristianismo, o evangelho, a partir da sua própria realidade, das suas dores, do seu contexto e do seu anseio por libertação, tá? Então, inclusive, para eles, isso já é também uma teologia negra, né? Embora não existisse o conceito, ali já era uma teologia negra na prática, né? Desde o período escravocrata, né? Então, nesse sentido, né, a teologia negra surge tendo consciência daquilo que eu tinha falado, que sua hermenêutica, sua interpretação é contextual, né? E aí a teologia negra se afasta de qualquer concepção de neutralidade de interpretação. Porque a teologia negra não tem neutralidade, não tem interpretação neutra nenhuma. Não tem grupo social que faça uma leitura da Bíblia neutra. Não existe neutralidade na leitura da Bíblia, tá? Sempre vai ser intencional, sempre vai ser a partir de uma cultura, de um contexto, né? E sempre tentando dar respostas aos problemas de uma época. Então, 2 meses antes, né, dessa declaração, em 69, Cone tinha publicado esse livro, né, o Teologia Negra e o Poder Negro. E aí, vamos perceber assim, qual foi o impacto, porque James Cone não estava no comitê do Clero Negro desde 66, ele não estava no comitê desde o início, ele vai chegar depois, como um jovem teólogo recém-formado, né, desconhecido. E aí o próprio Wilmore, né, que está desde o início no comitê, ele considera, né, que essa obra vai ser a primeira expressão erudita da teologia negra, né? E essa obra de James Cone vai defender, né, a identificação dos elementos de libertação do movimento Black Power com o evangelho cristão, né? O James Cone, ele diz que o protesto, né, do Black Power não só coincide com o evangelho cristão. Ele vai além, ele diz que o protesto do Black Power é o evangelho cristão. Ou seja, a radicalidade, né, do discurso de James Cone ali em 69. Então, James Cone era então recém-doutorado, né, era professor de religião também, né, e assim, como eu falei, ele era pouco conhecido entre esses líderes do Comitê Nacional do Clero Negro, né, ainda que o Wilmore considere ele decisivo para essa formulação, né, sistematizada, ou seja, erudita, conceitual de uma teologia negra, né? Aí vou separar aqui alguns trechinhos, né, do que o Wilmore fala sobre James Cone. Ele fala assim, abre aspas, mais que qualquer outra pessoa, James Cone deu o tom e descreveu o conteúdo da teologia negra com a publicação de seu primeiro livro, Teologia Negra e Poder Negro, em 69. A Declaração de Atlanta sobre a teologia negra naquele ano traz a marca inquestionável de sua perspectiva e estilo. Ele foi, naturalmente, um membro-chave da Comissão Teológica do Comitê Nacional do Clero Negro, que a redigiu, né? Fecha aspas. E tem outro discurso, né? Outra fala de Wilmore, né, falando sobre essa importância, né, de James Cone, que ele diz o seguinte, né? Ele fala assim, abre aspas, né? O Wilmore falando sobre James Cone, ele diz: lembro que alguém me deu uma resenha do livro
que apareceu em Detroit Free Press, no momento vulnerável. Gritei de alegria. Tinha diante de mim uma apresentação amadurecida e erudita, embora ebuliente de juventude, daquilo que não poderíamos encontrar palavras para exprimir desde o primeiro dia em que Benjamin Python e eu nos sentamos no seu escritório para compormos o rascunho da Declaração do Poder Negro. Quem era este jovem professor que articulava a fé da nova geração do clero negro, como se tivesse estado presente em cada reunião interminável do comitê e nas sessões que iam até meia-noite, em que se discutiam trivialidades que se realizavam entre os membros do Comitê Nacional do Clero Negro desde o seu começo. Foi para mim um momento de júbilo espiritual e saí para adquirir o livro, o qual li todo de uma assentada. Fecha aspas, né? Então a gente percebe que James Cone, assim, ele foi determinante, ele foi decisivo para essa formulação da teologia negra, né? Isso é palavra do Gaylord Wilmore, que está no Comitê do Clero Negro desde o início, que também é precursor da teologia negra, e que, embora fosse amigo de James Cone, compartilhassem de muitas leituras em comuns, também tinha algumas divergências, né, dentro da teologia negra. Né? Mas aí ele está aí percebendo e reconhecendo essa importância que James Cone teve, né, nesse primeiro momento, e creio que até hoje, né, não é à toa que o nome dele está sendo bastante evocado, né, ultimamente. Bom, a partir dessa primeira publicação de James Cone em 69, vai ter um período de outras publicações do próprio James Cone, de outros autores, né, teólogos negros, que vão surgir, né? Então aí a gente vai sair desse período, né, de uma discussão que é exclusiva de um âmbito eclesial, e ela vai ganhar agora um âmbito de publicação editorial, tá? Então, o próprio James Cone, né, já em 1970, vai lançar o seu segundo disco, que é o Teologia Negra da Libertação, né, que é esse que nós vamos ler, mas que nessa edição da editora Recriar está traduzido apenas como Teologia Negra, né, eles não colocaram o da Libertação, né. E é interessante a gente perceber esse título, né, da libertação. Eu acho interessante, né, até eu senti falta disso. Por quê? Porque esse livro, com Teologia Negra da Libertação, foi publicado em 70. O livro de Gustavo Gutierrez, né, que inaugura a Teologia da Libertação latino-americana, vai ser publicado só um ano depois, em 71. Tá? O da Libertação de James Cone é 70, o de Gustavo Gutierrez é 71, depois. Né? Agora, essa é uma discussão assim, complexa, né, porque a Teologia da Libertação Latino-Americana ela ganha repercussão com esse livro de 71, Gustavo Gutierrez, mas o Gustavo Gutierrez também já usava, né, esse termo, assim, mas sim a mesma visibilidade e repercussão em textos menores, né, em artigos, ensaios anteriores, né, em 68, de 68 para 69. Né? Então, quem é o precursor? Né? É uma questão de época, imagino eu, até porque é importante a gente lembrar também de outro teólogo, agora brasileiro, né, que é o Rubem Alves, que estava fazendo seus estudos, se eu não me engano, doutorado nos Estados Unidos, que também seria o precursor do termo da libertação, de uma teologia da libertação. Né? O título, né, o primeiro título de sua tese seria para uma teologia da libertação. Mas aí, por uma questão editorial, né, a teologia da esperança estava na moda na época, ele trocou o título, né, e aí ficou uma teologia humana da esperança, algo assim, né? Mas aí ele troca a libertação pela esperança, né? Então, o termo libertação, né, não é exclusividade da teologia da libertação latino-americana. Estava presente também já entre os teólogos negros nos Estados Unidos. Bom, em 72, James Cone lança mais uma obra, né, que é o The Spirituals in the Blues, né, e aí ele vai fazer uma interpretação teológica, né, dessas expressões musicais, né, do Spirituals e do Blues. E aí, em 75, ele lança o Deus dos Oprimidos, né, que é uma obra bastante repercutida, não à toa foi a primeira, né, a ser publicada aqui no Brasil e por muitos anos aí, né, por mais de 30 anos, a única, na verdade, traduzida, né. E aí, nessa obra, ele vai a gente vai poder ler, né, se até mais a ela, mas ele faz uma análise do contexto social, né, da teologia e da revelação bíblica.
Né? E aí, pronto. Aí James Cone depois ele lançaria outras obras nos anos 80, né? Nos anos 90, nos anos 2000, né? Em 2011, James Cone tem uma obra, né? Que a tradução é A Cruz e a Árvore do Linchamento, né? Uma obra recente, das obras recentes dele, é a mais comentada, né? Premiada, e estou na esperança aí de que ela seja também traduzida e publicada aqui no Brasil, né? Outros autores, né? Tinha um teólogo chamado Major Jones, né? Que lançou em 71 um livro intitulado Consciência Negra, uma teologia da esperança, né? Então tem uma teologia negra inspirada, né, pela teologia da esperança. Em 74, né, ele lança outro chamado Ética Cristã para uma Teologia Negra. Outro autor, Deotis Roberts, né, em 71 lança uma obra intitulada Libertação e Reconciliação, uma Teologia Negra. Em 74 lança Teologia Política Negra. O James Cone, a gente vai ver que ele tem um debate assim muito forte com o Deotis Roberts, assim, eles têm muitas discordâncias, né, em alguns pontos, a gente vai perceber lá no Deus dos Oprimidos. O próprio Gerald Moore, né, que é o precursor também, em 72 ele publica Religião Negra e Radicalismo Negro, e Cecil Cone, né, que era irmão de James Cone, em 75 lança um livro intitulado A Crise de Identidade na Teologia Negra, né, e é engraçado porque o James Cone, ele trava um debate teórico com o seu próprio irmão também, né? Ele tem algumas discordâncias teóricas aí com o seu próprio irmão, né? Então, até aí, né, 75, eu considero uma primeira fase da teologia negra, né? De 66 a 75. Em 76, aí eu considero que se inicia uma segunda fase, né? Dessas primeiras gerações de formação, né, de constituição histórica, interpretativa da teologia negra, né? Então, após, né, essa fase de publicações editoriais, vai reaparecer na cena o comitê, né? O Comitê Nacional do Clero Negro não publicava uma declaração desde 69. Então, ele só vai voltar a publicar em 76. Em 76, tem um personagem interessante que surge, né, e, na verdade, um coletivo interessante, que vai ser o Albert Clige, um teólogo negro também. E o Albert Clige, ele vai fundar uma perspectiva dentro da teologia negra, que vai ser uma perspectiva nacionalista. Então, eles vão ser os nacionalistas cristãos negros, né? É um tipo de nacionalismo negro bastante similar à concepção de Malcolm X. É a questão do primeiro Malcolm X, vamos dizer assim, né? Porque o Malcolm X também, ele, depois da saída dele da nação do Islã e tal, aquela peregrinação dele, é que ele muda, né? Então, vou falar assim, desse primeiro Malcolm X. Então, eram cristãos negros, nacionalistas. O Albert Clige, embora fosse cristão, ele estava muito mais próximo ali da concepção, né, de Malcolm X, que também era religiosa, né, mas muçulmana. Então, os nacionalistas cristãos negros, né, eles apostavam e defendiam, né, uma interpretação bíblica dentro de uma dimensão histórica, né, e não apenas simbólica, que enfatizasse a relação dos textos bíblicos com o continente africano. Então, eles estavam voltados, o olhar deles estava voltado para a África, né? E aí eles reivindicavam também, assim, numa dimensão histórica, a condição negra de Jesus, né? Para eles, Jesus não era só negro do ponto de vista simbólico, ético, né? De identificação com os oprimidos e pobres. Não, para eles, historicamente mesmo, Jesus era negro. Então, junto a isso, né, eles também destacam, né, que além do racismo, né, eles faziam também, né, aí vai ser também uma novidade nessa época, com os nacionalistas negros, né, que além de eles destacarem o combate ao racismo, eles também vão realçar a importância de se fazer crítica ao capitalismo e ao imperialismo, né, e que eles identificavam nisso os Estados Unidos como a grande expressão dessa junção, né, de racismo, capitalismo e imperialismo, né. Então, esses eram nacionalistas cristãos negros, né, liderados aí pelo Albert Clige. E aí, em 76, né, então, a Conferência Nacional, agora chamada Conferência, né, deixa eu dizer comitê, vai ser Conferência Nacional do Clero Negro, vai emitir essa primeira declaração depois, 69, e, assim, o texto, né, também, o comitê também vai ter algumas inflexões, né, algumas novidades.
o texto vai afirmar Jesus Cristo como o Messias negro também, assim como defendia Albert Clige, né, e os nacionalistas cristãos negros. Porém, o comitê vai ser mais comedido, assim, e vai assumir esse Jesus negro do ponto de vista simbólico, né? O termo vai assumir um sentido simbólico. Assim, agora, eles ressaltam, né, mesmo assim, que esse simbólico não é desprovido de significação histórica, né? Então, é simbólico, mas se atentando que o Jesus da Palestina do século I era tão oprimido quanto o negro dos Estados Unidos do século XX, né? Então, é essa relação que eles fazem. Deixa eu ver o que mais. Bom, então, eu vou adiantando aqui, né? Estou vendo que tem quase. A gente atrasou um pouco, né? Mas deve ter mais ou menos uns 30, 40 minutos de fala, né? Tem muita coisa aqui que eu separei. A gente vai passar 3 horas e eu me empolgo bastante com isso aqui. Bom, uma coisa a se comentar também é como a teologia negra ela vai passar a travar debates, críticas e, ao mesmo tempo, também apropriações de outras perspectivas. Por exemplo, aí vai ter um debate entre a teologia negra e o pensamento marxista, né? Chega um momento que os teólogos negros vão ter que encarar esse debate, né? E o pensamento marxista, o que é que tem a ver com a teologia negra, o que é que tem a ver com o racismo, o que é que tem a ver com a opressão dos negros nos Estados Unidos, né? Então, em relação a essa aproximação, né, da teologia negra com o socialismo marxista, Cornel-West, né, o filósofo negro Cornel-West, também dos Estados Unidos, que também, assim como Cone, lecionava, né, e leciona, né, não sei se ele está ainda, mas até pouco tempo eu via que ele estava na Union Theological Seminary, né, onde o Ronilson faz o mestrado lá, onde o James Cone ensinou, até, né, se aposentou lá. O Cornel-West vai dar uma contribuição muito importante para esse diálogo entre teologia negra e pensamento marxista, né? Lembrando que Cornel-West é marxista, né? Um pensador negro marxista e cristão, né? Então tinha todas as credenciais aí para mediar esse debate, né? Então o Cornel-West ele publica, né, um ensaio, um texto que está nessa coletânea também que eu falei, que se intitula Teologia Negra e Pensamento Marxista, né? E é publicado em 79, né? Então, nesse texto, né, Cornel-West ele defende a possibilidade e necessidade, né, de colaboração mútua, né? Veja só, Cornel-West vai dizer assim, que os teólogos negros teriam que absorver o marxismo e só, de forma unilateral. Não, Cornel-West vai dizer que ambas as perspectivas precisavam dialogar e deixarem se fecundar mutualmente, né? Então ele vê, né, essa necessidade de colaboração mútua, né, entre as duas perspectivas e ele argumentava, né, que apesar da desconfiança, né, recíproca, né, entre teólogos negros e marxistas, ele dizia que ambos, né, convergiam numa hermenêutica a partir dos oprimidos. As duas, tanto o pensamento marxista como a teologia negra, são perspectivas que partem dos oprimidos, né? E não só parte dos oprimidos, como tem uma posição política em causa destes oprimidos, né? Ele falou, isso tem mais em comum do que vocês imaginam, né? Então, Cornel-West propõe um diálogo, né, entre teólogos negros e inclusive, os teólogos da libertação latino-americanos, né, que eram assumidamente marxistas, né? Então, ele falou assim, o debate entre teólogos negros dos Estados Unidos e o marxismo pode se dar via o diálogo e debate com os teólogos da libertação, já que eram marxistas cristãos, né, ou cristãos que se utilizavam da mediação de análise social marxista. Então, para Cornel-West, né, a contribuição do marxismo seria o quê? Né? A categoria de classe possibilita uma análise acertada sobre a ausência de poder decisório da comunidade negra no capitalismo. Cornel-West falava o seguinte, vocês, teólogos negros, têm que se atentar que numa sociedade capitalista, um negro não tem poder decisório. E a análise marxista vai contribuir, né, para essa análise da realidade. Por outro lado, Cornel-West dizia que a contribuição da teologia negra para os marxistas, inclusive para os teólogos da libertação latino-americano, era reconhecer o potencial libertário da cultura e da religião. Coisa que para Cornel-West os marxistas poucos faziam, né? Perceber que a religião é ambígua, a religião e a cultura são ambíguas, né? Elas têm seus potenciais
libertários também, né? Então a crítica ao cristianismo também teria que ser dialética, né? A palavra teria que ser dialética. Inclusive o Cornel West fala isso, ele diz, olha, o método marxista é dialético, né? Desde Marx, né? E ele fala o seguinte, os teólogos negros, ele fala, na verdade, o pensamento negro, mesmo aqueles que não conheciam e não liam Marx, eram dialéticos já. Eram dialéticos, não você conhecer Marx. Teologia negra já nasce dialética. Então, são duas perspectivas dialéticas, tem mais em comum do que, inclusive na metodologia, né? Mais em comum do que se imaginava. Né? Agora, é preciso dizer que tem um debate muito grande, assim, muito forte, que não se resolveu de um dia para a noite entre os teólogos negros e os teólogos da libertação latino-americana, né, marxista, né? Mas, com o tempo, eu percebo mais do lado dos teólogos nos Estados Unidos, principalmente do James Cone, que eles vão absorver, né, a análise marxista na sua elaboração, na sua formulação de uma teologia negra, né? Inclusive, um pouco antes de começar a reunião, eu destaquei lá no grupo, né, nosso lá do NEAB, né, uma fala de Hugo Asman, né, teólogo da libertação católico brasileiro, muito importante, né? Que em um congresso, né, das igrejas em 73 já estava tendo esse diálogo, né? Ele reconhece a crítica que os teólogos negros, James Cone faz, né, os teólogos da libertação, porque o James Cone fala o seguinte, olha, vocês falam dos oprimidos, em causa dos oprimidos, mas vocês não se atentam para a população negra, até da própria América Latina, né? E grande parte talvez porque vocês sejam teólogos brancos da classe média, né? Embora sejam latino-americanos. E Hugo Asman conhece essa crítica. Paulo Freire assume também, né, a posição, era amigo pessoal do James Cone, ele também reconhece, né, e tem como legítima, né, essa crítica de James Cone. Bom, e a partir desse diálogo, né, vai ter outra novidade também aí, né, entre 76 e 79, né, essas novidades da teologia negra, que é a relação, né, da teologia negra com a teologia do então chamado Terceiro Mundo, né? Depois das obras de Fanon, né, e da Conferência de Bandung, então o Terceiro Mundo estava em alta toda essa discussão, e a teologia negra também, para ela também não passou despercebida, essa discussão da teologia do Terceiro Mundo, né? Dessa necessidade de diálogo com o Terceiro Mundo, né? Então, na declaração, né, da Conferência do Clero Negro, em 76, a teologia negra, agora, pela primeira vez, ela vai se auto-identificar com a causa dos povos do Terceiro Mundo, né? Então, os teólogos negros, eles vão passar dos Estados Unidos, eles vão passar a dialogar com as teologias, né, da periferia do mundo moderno capitalista, eles vão dialogar com os teólogos africanos, com os teólogos asiáticos e com os teólogos latino-americanos, né? Como eu falei, desde 73 já estava rolando isso, né? Então, o James Cone vai para o Japão, ele dialoga com teólogos coreanos que estavam no Japão, e ele percebe que a situação de coreanos no Japão era uma situação de opressão muito similar à do negro nos Estados Unidos, né? Ele viaja para a África e faz um debate muito interessante com os teólogos africanos, né? Já tem uma série de encontros, né, na Europa, no México, no próprio Estados Unidos, com os latino-americanos. Isso vai dando uma abertura maior. E aí tem uma coisa interessante, né, da teologia negra se identificar, né, com os povos do Terceiro Mundo, inclusive se identificar também com uma teologia do Terceiro Mundo, né? E Paulo Freire, né, que estava sempre muito atento a essas discussões, atento não, ele participava mesmo efetivamente dessas discussões, né? Paulo Freire vai dar uma declaração dizendo que nessa conferência de 73 também, né, que eu citei, que o Hugo Asman fala em Genebra, na Suíça, Paulo Freire ele vai entender Cone, né, como um homem do Terceiro Mundo, embora fosse nascido no Primeiro Mundo, né? Ele fala assim, aí eu vou citar o próprio Paulo Freire, né? Ele diz o seguinte, assim, abre aspas. Deixa eu ver. Não, essa aqui não destaque no texto, mas eu acho aqui bem rapidinho. Só um momento. Não vou conseguir achar.
Mas o Paulo Freire, ele fala o seguinte, ele diz assim, embora James Cone tivesse nascido nos Estados Unidos, o fato dele ser um negro, né, fazia com que ele fosse um homem do terceiro mundo, nascido no primeiro mundo. Ele diz que o fato de James Cone ter nascido no primeiro mundo era apenas um acidente, né? Então, Paulo Freire também percebia, assim como o Cornoeste, né, a necessidade dessa coalizão, né, coalizão entre teólogos negros dos Estados Unidos com os marxistas, né, e agora de forma mais ampla com o terceiro mundo. E aí o James Cone, né, em 79, ele vai dar uma declaração, né, ele publica, na verdade, um texto que tem uma declaração bem interessante, que ele fala o seguinte, assim, abre aspas, ele fala assim, né, quer os teólogos negros gostem ou não é mais possível limitar a preocupação teológica de uma pessoa ao racismo na América do Norte ou aos problemas eclesiásticos que provêm da política da Igreja Negra. O racismo é um fenômeno internacional e está ligado ao classismo, ao machismo e ao imperialismo. Por isso, a análise que fazemos dele na América do Norte deve refletir a perspectiva global da opressão humana. Acredito que o futuro da teologia negra será determinado pela habilidade dos teólogos negros de refletir esta consciência internacional na sua prática teológica na igreja e na comunidade negra. Quando os teólogos e os eclesiásticos negros forem capazes de articular por palavra e na prática a dimensão internacional da opressão humana, os pobres do terceiro mundo e aqueles que prestaram a sua solidariedade com eles perceberão que a luta negra na América do Norte não é uma tentativa de negros burgueses isolados para abocanhar uma fatia maior do bolo capitalista. Nossa luta é global e está ligada aos povos pobres e negros de todo o mundo. Somos um povo do terceiro mundo, no primeiro mundo. E assim, a nossa luta pela justiça está na solidariedade com os pobres desta terra. Se o que digo é verdade, então nós, teólogos negros, devemos começar a relacionar a particularidade de nosso interesse a respeito do racismo com a África, com a Ásia, com a América Latina e com os pobres, onde quer que possamos encontrá-los. Apenas espero que nós, teólogos negros, possamos realizar esta missão internacional na igreja e na comunidade negras, porque a realização da humanidade negra na América do Norte está intimamente ligada à humanização de todos os povos. Fecha aspas. Né? Então, James Cone assume, né, essa perspectiva internacionalista, global, né, de que a luta negra nos Estados Unidos estava ligada à luta de todos os oprimidos da terra, né, de negros de outros continentes, de outros países, de não negros, mas que eram oprimidos também, né? Então tem essa dimensão. Agora, quando o James Cone fala isso, é uma autocrítica também, né? Ele se apropria, na verdade, da crítica exteriores, né, dos latino-americanos, marxistas, mas é uma autocrítica também à teologia negra, porque a teologia negra, em seu início, se limitava a uma questão racial nos Estados Unidos apenas, né, e não se atentava. Então, a partir dessas articulações, desses diálogos, dessas viagens de James Cone, né, para outros continentes, né, em contato com outros povos oprimidos, então ele tem essa abertura, né, de consciência, de discurso, né, de compreensão do seu papel enquanto teólogo negro. Só que aí tem outra coisa também interessante para se falar. Não sei se vocês perceberam, né, que todos os teólogos que eu citei até aqui, né, foram teólogos homens. E aí vai surgir também um grupo de mulheres negras cristãs, teólogas, que vai fazer a crítica também, né, que vão publicar, que vão assumir o seu papel a partir da perspectiva da mulher cristã negra, e fazendo a crítica que a teologia negra já faz, né, que é ao racismo, ao capitalismo, ao imperialismo, ao machismo e tudo mais, mas também fazendo a crítica interna, né, fazendo a crítica aos homens negros, fazendo crítica aos teólogos negros, pela invisibilidade da mulher negra, não só no espaço editorial e tudo mais, mas por também não ressaltar a questão da mulher negra em seus textos, tá? Então, em meados dos anos 70, né,
a teologia negra vai ser interpelada, né, pelas mulheres negras teólogas que vão denunciar a dupla opressão sofrida, né, do racismo, do machismo, né, invisibilizada pelos próprios homens negros, né, e pela teologia negra, né, que até então era uma exclusividade masculina. Então tem alguns nomes aqui também para citar, né, e nomes e publicações, né, importantes, né, por exemplo, Teresa Hoover, né, em 74 ela vai publicar um ensaio intitulado As Mulheres Negras e as Igrejas, : triplo risco, né? E aí nesse ensaio ela denuncia o silenciamento da voz feminina na Igreja Negra, né? E aí vai surgir Jacqueline Grant também, que entre as teólogas talvez seja mais conhecida, e ela foi aluna de James Cone e assim, não se intimidou de fazer a crítica ao seu professor, né? Ela foi aluna de James Cone lá na Union Theological, né? E aí ela tem um ensaio também publicado em 79, que é Teologia Negra e Mulher Negra, né? E aí nesse ensaio ela defende o papel da teologia como um autoteste da igreja, né? Aí ela está se baseando em um teólogo, se eu não me engano, suíço, chamado Calbart, né? Também teólogo importante, branco, suíço importante, mas que todos esses teólogos negros liam, né? É bom deixar claro que todos esses teólogos negros, embora eles fizessem uma teologia a partir da comunidade negra, eles liam, eles continuavam lendo os teólogos europeus. Claro que do ponto de vista de um diálogo crítico e tal, né? Mas eles não eram daquela posição assim, que não vamos mais ler autores brancos, não vamos mais ler autores teólogos europeus. Eles não era assim. Eles liam, continuavam lendo, sim. Jacqueline Grant lia o Calbart, James Cone lia o Calbart, Paul Tillich, não teólogos, né? James Cone lia o Karl Marx, lia o Feuerbach, entre outros, né? Mas era uma leitura crítica, né? Não, se apropriavam, mas era uma apropriação crítica, né? Bom deixar claro. Então, quando Jacqueline Grant tem essa posição, ela está se inspirando, se apropriando de Calbart, né? De entender a teologia como autoteste, ou seja, ela fala assim, a teologia não é só para você legitimar suas práticas, a teologia não é só para legitimar a experiência da Igreja Negra. Pode ser, mas a teologia também é um autoteste da igreja. Ela tem que se voltar criticamente contra as nossas práticas, né? Contra a prática da própria igreja, em relação à prática da própria comunidade negra. Não era romantizar a igreja negra, nem romantizar a comunidade negra, né? Então, Jacqueline Grant tem uma importância muito grande aí, né, de fazer essa crítica a partir dessa perspectiva. Tá? Então, ela faz crítica e autocrítica, né? E aí ela defende que a luta da comunidade negra e da igreja negra pela libertação não deve ser definida apenas pela luta contra o racismo, né? Pois para ela há outras formas de opressão que se relacionam com a opressão racial, apesar de serem independentes desta, né? A exemplo do machismo, né? Então é aquela coisa, não dá para lutar... não dava para lutar pela liberdade pela metade, só enfatizando só o racismo, mas sem tratar sobre o sexismo. Outra autora, teóloga negra, vai ser a Pauline Murray. Talvez não esteja pronunciando o sobrenome dela exatamente, né? Mas eu estou lendo aqui como Pauline Murray. E ela vai ter um ensaio, né, intitulado Teologia Negra e Teologia Feminista, um estudo comparativo, né? Ela publicou em 78, e aí ela também vai fazer críticas, né, à invisibilização das mulheres negras e à realidade particular das múltiplas opressões, né, e tudo mais. E esse artigo eu acho interessante porque eu acho ele muito semelhante ao tipo de discussão que o Cornel West fez em relação à teologia negra e o pensamento marxista. O Paulo Murray ela vai fazer essa discussão só que em relação à teologia negra e à teologia feminista, né? Também uma discussão ali dialética com a teologia feminista branca, né? Então faz toda essa discussão aí. E aí o James Cone, né, em 79, depois de receber pancadas aí, né, das críticas das teólogas negras, ele vai reconhecer que realmente os teólogos negros não tinham, eram machistas e não tinham se atentado para a questão da mulher. Então, ele acolhe a crítica, né, das teólogas negras e ele confessa o seguinte, né, no texto ele publica, ele abre aspas, ele fala o seguinte:
quando me impus pela primeira vez a tarefa de desenvolver uma teologia negra de libertação, durante o verão de 1968, a contribuição característica das mulheres negras não fazia parte de minha consciência teológica, abre aspas, né? Então, o próprio James Cone assume, né, que realmente a teologia negra era devedora das reivindicações da mulher negra cristã, ou da mulher negra no geral. E aí, na década de 80, né, vai ter continuidade, vai ter um desenvolvimento, né, dessa teologia negra, das mulheres negras, mas também vai se cunhar um termo específico, né, para essa perspectiva. Então, a teóloga Dolores Williams, ela vai cunhar o termo Womanist Theology, que é teologia mulherista, né? Então, vejam como o termo mulherista, que é bastante utilizado hoje, e bastante utilizado quando se fala de mulherismo, né, africano, ele já estava presente entre as teólogas negras cristãs dos Estados Unidos na década de 80, no início da década de 80, né? E com Dolores Williams, vai cunhar o termo Womanist Theology, teologia mulherista. E esse termo é cunhado para demarcar justamente a distinção, né, histórica e teológica também, né, entre a identidade da mulher negra e o feminismo das mulheres brancas. Tá? Então, tem teologia mulherista. Bom, para finalizar, né, creio que já falei bastante, né, sobre... Então, eu peguei de 66, né, e aí até 75, aquela fase de publicação editorial, né, a partir de 76, vai ter esses vários desdobramentos, várias reflexões, vários diálogos, né, da teologia negra com outras perspectivas, né, e aí adentra a década de 80 com a teologia mulherista, e aí eu creio que esses sejam assim, os primeiros momentos mesmo, né, de formação da teologia negra nos Estados Unidos, né? É interessante também ressaltar aqui, né, que de todos esses textos e autores que eu citei, o único autor teólogo negro que tem uma obra completa publicada no Brasil é só James Cone mesmo, né? Repetindo, né, quando eu defendi minha dissertação em abril de 2020, tá lá no meu texto, né? Agora o texto já está desatualizado, né? Que eu coloco que a única obra completa de um teólogo negro publicada no Brasil era O Deus dos Oprimidos, que foi de 85, né? Aí, alguns meses depois da defesa da minha dissertação, a editora Recriar publicou, né, a nova edição dos Deus dos Oprimidos, e pela primeira vez a Teologia Negra, né, que o título original é Teologia Negra da Libertação, né? Então, né, quem tivesse aí eu vou fazer um pedido agora, um clamor, né, se de repente essa live aqui, né, esse encontro, o vídeo, a gravação chegar, né, ao pessoal da editora Recriar, se alguém tiver contato, assim, vamos publicar mais, né, mais James Cone e mais teólogos negros. Tem outros, até para a gente perceber, né, esse diálogo, esse debate que James Cone fazia com os teólogos, publicar as teólogas negras também, publicar as obras mais recentes, né, publicar a autobiografia de James Cone seria um ganho para a gente, né, e tudo mais. Tem teólogos negros que adentraram, eu não vou lembrar agora o nome, mas que, assim, entraram de cabeça, de cheio mesmo, na proposta de uma teologia negra marxista. Não vou conseguir agora lembrar o nome, mas tem, assim, mais recente, né? Tem uma teologia negra assumidamente marxista, não era só um diálogo, era marxista, tá? Então, acho importante a gente... Porque na Amazon a gente encontra essas obras, mas como falei, assim, com frete, sabe, é coisa de R$400, R$500 para a gente pedir. Então, para mim mesmo, no momento, é sem condições, né? Então, só para fechar aqui, né, e assim, dar uma característica geral dessa teologia negra, né, desse momento, desse lugar que eu falei, é o seguinte, as principais características que eu destaco. Bom, teologia negra é uma teologia que se assume enquanto uma teologia hermenêutica contextual, né? É uma teologia que não defende neutralidade, né? Que assume
que parte de um contexto específico, que está buscando responder questões específicas de um povo específico, embora travasse diálogos, né, com outros povos. É uma teologia que afirma, né, e aí eu acho que por isso está lá no subtítulo da minha dissertação, né, a correlação com a teoria decolonial. Porque o que eu defendo na minha dissertação é que a teologia negra ela é uma teologia decolonial, mesmo antes de surgir esse conceito de decolonial, que é dos anos 90. Mas lá nos anos 60 a teologia negra já é decolonial, porque embora o conceito não existisse, o seu discurso é o que se define enquanto decolonial, né? Ela afirma a experiência sensorial, social e política do corpo, né? Talvez isso não tenha ficado claro aqui na minha fala, mas a gente vai ter a oportunidade de ver quando a gente for ler o próprio James Cone. É uma teologia que assume a perspectiva política, e essa perspectiva política é antirracista, né? Então ela expressa uma orientação política e um compromisso ético, né? É assumido isso, né? Para James Cone, toda teologia é política, tá? E outra coisa, para Cone, né, o engajamento político presente na teologia negra da libertação não é fruto apenas da situação histórica vivida pelos negros na modernidade, né? Ou seja, quando fala modernidade, a gente está falando de colonização, e que se inicia com a escravização, né, e racismo e tudo mais, né? O lado obscuro da modernidade, né, como diz o Walter Mignolo. Então ele fala, a teologia negra não é fruto só da experiência negra na modernidade. Na verdade, a teologia negra é uma exigência do que está testemunhado nas escrituras. Tá? É um compromisso com o próprio evangelho. E do ponto de vista da metodologia, e isso também a gente vai poder observar de forma mais evidente nos textos do próprio James Cone, do ponto de vista metodológico, a teologia negra é uma teologia correlativa, né? Ou, em outra palavra, é uma teologia dialética, né? E aí ela sempre vai correlacionar as suas fontes. Quais são essas fontes que a teologia negra vai correlacionar? Obviamente a Bíblia, porque é uma teologia cristã, a tradição teológica, tudo que foi produzido, né, da teologia negra, desde Agostinho, né, até as teologias do século XX, e o contexto histórico-cultural, né? Então a teologia negra sempre vai articular esses três elementos, né? Lendo um a partir do outro, né? Bíblia, tradição teológica e contexto histórico e cultural. Bom, e a teologia negra também é uma teologia hermenêutica, né? Mas a partir de alguns desdobramentos, né? Não é, como eu falei, não é desde sempre, não é desde sua formação, vai ampliar o seu horizonte de interpretação, né, da Bíblia e da realidade, né? Ou seja, a teologia negra vai se apropriar da produção intelectual afrodiaspórica. Nós vimos que eles liam Francis Fanon, né, lia autores abolicionistas, estavam em diálogo com Cornel West, né? Liam Martin Luther King também, e é interessante fazer essa ressalva também, Martin Luther King, né, porque aqueles primeiros momentos de 66, né, quando surge o Black Power, muitos cristãos negros se afastaram de Martin Luther King, se afastaram consideravelmente, porque acreditavam que a estratégia de Martin Luther King não atendia às suas expectativas, né. Mas, né, com o passar dos anos, o próprio James Cone, né, em um congresso em 77, ele vai reconhecer que, na verdade, Martin Luther King vai ter importância, assim, né? Então, ele vai fazer essa coisa, era uma época que a gente precisava tomar decisões radicais e tudo mais, né, e isso, em consequência, nos afastava um pouco de Martin Luther King, de suas perspectivas, mas, na verdade, Martin Luther King também é um precursor da teologia negra. Isso o James Cone vai falar. E nós somos devedores de Martin Luther King. Ele vai dizer, porque Martin Luther King é um precursor da articulação entre religião e política. E outra coisa que James Cone vai falar, né, em 77, isso é uma revisão dele já, né,
daquele percurso ali de 10 anos de teologia negra, ele vai dizer então, assim, que o Martin Luther King também oferecia algo que talvez o Black Power não oferecesse, que era a dimensão da esperança, do sonho, né? James Cone entendia que não poderia haver política, nem teologia, nem luta sem sonho, sem esperança, né? O que na linguagem teológica seria escatologia, né? Você ser motivado, né, também o sonho. Não existe luta sem sonho. E nisso Martin Luther King nos ensinou bastante, né? Antecipou a todos nós, né? Então, Martin Luther King, embora fosse criticado ali no início, a importância dele também vai ser reconhecida com o tempo. Inclusive, James Cone tem um livro, se não me engano, dos anos 80, que é sobre Malcolm X e Martin Luther King. Também, né, seria legal ser traduzido. Bom, e aí eles se apropriam, né, dessa produção intelectual negra. Eles se apropriam, como eu falei, da teologia europeia do século XX, né? Eles não deixam de ler, né, de se apropriar desses teólogos. Eles se apropriam da crítica marxista, se apropriam da crítica feminista também, né, principalmente feminista negra, se apropriam da crítica do movimento negro organizado, da própria tradição negra cristã, né, que remete, como eu falei, desde da formação da Igreja Negra, do período escravocrata, e da própria pesquisa histórica, né. A teologia negra é uma teologia que se assenta na consciência histórica, né? Eu defendo isso na dissertação também. É uma teologia da história, né? Uma teologia que se assenta na consciência histórica do povo negro. Seja a consciência histórica de forma mais ampla ou da história formal mesmo, acadêmica, né? Lembrando que o Gerald Moore, né, além de teólogo, ele era historiador, né? E aí essa coletânea aqui, né, que é importante, eu me baseei bastante nela, de 79, que ele organizou com o James Cone. Isso aqui é um trabalho do historiador, porque ele compila vários documentos, né, que estavam publicados em jornais, né, e tudo mais, em outros meios. Ele compila isso. É um trabalho de um historiador, né, e tinha que ser um historiador para perceber essa importância de, agora temos uma década, né, de teologia, vamos catalogar isso, né, vamos ver o que nós produzimos até aqui, né. Agora, uma coisa, né, apesar de todos esses desdobramentos e flexões, tem uma coisa da qual a teologia negra não abriu mão e não abre até hoje, né, que o seu ponto de partida é o problema do racismo. Algo que as outras teologias não falavam e em grande parte de hoje ainda não falam, né? Então, a teologia negra, acho que a maior contribuição da teologia negra é apontar o problema do racismo, né? E identificar isso não do ponto de vista só político histórico, mas teológico também. Perceber o quanto o racismo era contraditório com o que era pronunciado nos evangelhos, né? Para a teologia negra, do ponto de vista religioso, o racismo é pecado, né? Como os movimentos negros evangélicos agora do Brasil têm dito. Racismo é pecado, né? Então, dessa concepção religiosa, tá? Então, acho que essa é a grande contribuição da teologia negra, né? É tratar sobre o problema do racismo. É isso, né? Faltam 15 minutos para 7. Eu encerro por aqui. Agradeço bastante aí, a vocês que tiveram paciência para ouvir, e fica aberto aí as questões, tá? E que tenhamos aí uma série de encontros, né, bastante interessantes sobre a obra de James Cone. Valeu, gente. Obrigado. Muito bom, Leno. Parabéns. Muito bom mesmo. Eu acho que deu para ter uma ideia, inclusive, da importância de James Cone e, para além dele, da teologia negra. A teologia negra é maior do que ele mesmo, entendeu? Eu acho muito interessante isso, né? Com teólogas, outros teólogos, as raízes. Foi foda. Muito bom mesmo. Eu tá de parabéns. E eu acho que ajuda demais, né? Para a gente perceber a importância dessa teologia, né? Pronto, a gente pode abrir agora. Veja, temos um tempinho ainda, né? Para conversar com o Leno aqui. Perguntas, acréscimos. E aí, Gilson, era isso mesmo que estava esperando? Como é que você está esperando? Nossa, excelente. Show de bola. Muito bom ver isso contemplado num grupo acadêmico e a partir daí ser expandido. Muito bom. Que massa isso. Muito bom. Perguntei a Gilson porque Gilson vem da tradição evangélica e
e está inserido, de qualquer maneira, nesse debate. Isso, eu sou teólogo negro e tenho buscado isso porque o reconhecimento da minha negritude veio a partir de 2018. Eu não conhecia James Cone, não conhecia a importância, né? Não conhecia a teologia do mulherismo, né? Que Leno falou aí muito bem, né? Ouvi pela primeira vez numa conferência, e são assuntos pulsantes, né? E a gente vai se envolvendo aos poucos e vamos sendo aí chamados para participarmos de um debate comum interreligioso, um diálogo interreligioso da Pastoral Afro, nesse final de semana, onde que vários assuntos desses que Leno tocou foram contemplados lá e a gente teve que ter a resposta na ponta da língua, né? Então isso é muito bom a gente ver isso ser contemplado num ambiente como esse. Massa, Gilson. Muito bom também. E aí, minha gente, alguma questão? Acho que Gilson fez um contexto bom, né? Enquanto a experiência dele. Enquanto pessoa do campo evangélico, negro, e que está já trabalhando com essa perspectiva teológica. Né? E aí, minha gente, mais alguém? Algum acréscimo, alguma pergunta? Eu acho que o pessoal não... Só agradeceu, Leno, e elogiou aqui. Deixa eu ver. Só comentar assim, né? É interessante, Gilson, falar da pastoral, né? Afro, aqui no Brasil, porque, assim, eu me ative, né, aos Estados Unidos, né? Por ser o país, né? De James Cone. Mas, assim, é interessante falar, né, que aqui no Brasil a gente também tem, né, uma tradição teológica negra, uma proposta teológica negra, então, teológica negra latino-americana, né, brasileira, e desde os anos 80, pelo menos, né, desde a formação ali das APNs, né, das agentes pastorais negras e tudo mais, e Frei Davi, o Padre Toninho, né, nos anos 90 tem uma série de publicações, em grande parte católicos, né? Depois tem uma galera também evangélica, né, com a presença de Peter Nest, né, lá no Rio Grande do Sul, na Faculdade Este. Então aqui a gente também tem, né, uma tradição já, né, ampla, consolidada, embora invisibilizada também. Há poucos dias atrás houve uma missa negra, né, oficializada por Dom Zanoni, e que foi criticada severamente, né, porque é uma missa negra, né, se fez 40 anos da Missa dos Quilombos, segunda-feira, e ainda hoje, quando se tem uma missa negra, né, que o roteiro, né, a liturgia é a mesma coisa de todas as missas, né, romanas, mas por ter um aparato negro, culturalmente negra, e o discurso de crítica ao racismo, né, ela é mal vista, né, como se as outras não fossem culturais, né? Fossem missas do céu, né? Vinda diretamente do céu, não fosse uma cultura europeia, né? A cultura europeia é neutra, né? Ou é celestial. E aí só cultural é só a negra, né? Então é importante isso trazer, que, né? Inclusive que houve um encontro, né? No fim de semana, ou seja, tá viva, né? O debate tá posto aí. E aí, gente, comenta aí. Viu, Leno? Eu comprei uma Bíblia de uma conferência católica dos Estados Unidos pela Amazon e me custou R$42 com frete, tudo. Eu achei assim muito barato. Então, às vezes, acho que depende do momento, né, do dia, da sorte, a gente consegue. Mas, assim, esse debate a gente tem acalorado aqui no Sul, né? Eu tento buscar uma formação, porque eu pretendo trabalhar a teologia negra no Brasil, né? Junto com outros que estão à minha frente, como Creuza Caldeira, que está no nosso grupo lá de debate, que é daqui, que eu conheço, como Doni Bueno, lá de Campinas, como o Jackson Afrocrente, né? Que é meu amigo também, parceiro, está junto com a gente quer dizer, eu estou junto com ele, que eu entrei depois no movimento negro evangélico, né? E a gente pretende trabalhar muito isso. A gente vê aqui, né? Nós temos uma boa união com o pessoal da Pastoral Afro, com o povo de Axé também, a gente tem umas ligações,
E a gente pretende trabalhar isso aí. É fundamental esse conhecimento que você está passando para mim. Muito bom. Massa. Inclusive, você falou uma coisa bem interessante, né? Porque algo que não tem na teologia negra dos Estados Unidos e que tem aqui no Brasil, que é o diálogo com as religiões de matriz africana, né? E é urgente, eu acho que... quer dizer, eu não sou teólogo, né? Eu estou falando aqui de outro lugar, né? Mas acho que é urgente, né? E os teólogos negros do Brasil têm feito isso, né? Que é o combate a esse racismo religioso, né? Que atinge principalmente as religiões de matriz africana, né? E os teólogos negros cristãos, né? Que, embora excluídos, marginalizados, mas parte de uma religião que é hegemônica, e fazer essa crítica interna, né? Essa disputa interna, eu acho assim que é para ontem, né? Como o documentário de Emicida, é para ontem, né? Valeu mesmo, Gilson. Helena, uma coisa que eu acho que talvez alguns aqui se interessem. Eu acho que tu já falou em algum lugar, mas eu acho que é um tema que está ligado ao que você vem fazendo, que é porque, no caso dos Estados Unidos, a teologia negra ela tem uma hegemonia protestante, e no caso do Brasil, inicialmente, ela tem uma presença mais católica do que protestante. E, atualmente, isso que Gilson narrou aí é muito tardio, né? É coisa muito recente. Então, assim, acho que tu estudou um pouco isso, né? Esse ethos dos Estados Unidos e esse ethos no Brasil, né? Católico e tal. Se puder comentar? Sim, né? Pela não só formações históricas, mas os processos históricos que vão se dando, né, com o tempo, né? E os Estados Unidos, por serem colonizados, né, por cristãos, puritanos, né, a imposição, né, do dogma cristão lá vai ser por vias protestantes, né? E sim, vai ter católicos, mas não vão ser hegemônicos, né? Então, por isso que a teologia negra ela surge principalmente entre protestantes, né? E como ainda mais, né? Não só catolicismo, se a gente for pensar em religiões de matriz africana, né? Tradições religiosas iorubás, né, nos Estados Unidos, aí é que é mais raro ainda, né? Inclusive até eu estava lendo Lélia Gonzalez, né, para a disciplina da manhã, e ela chega a falar nisso também no texto, né? Os puritanos, assim, eram tão puritanos que cortavam as mãos, né, se ouvisse alguém tocando um atabaque, né? Então, aqui no Brasil o candomblé ele conseguiu resistir mais, né? Quer dizer, se formar e resistir. Agora, aqui no Brasil, né, se forma principalmente entre católicos, embora houvesse já protestantes desde os anos 80, mas é hegemonicamente católico, também pela questão da formação histórica, né, de colonização de um reino português, né, de um projeto, na verdade, autoritário legitimado pelo catolicismo, né? Então, surge a partir daí. Agora, quando a gente faz essa pergunta, por que hoje a gente se vê pouco o debate da teologia negra entre católicos e se vê muito entre protestantes? É porque hoje, nesse momento, né, os protestantes estão avançando, assim, então é a denominação que mais cresce no Brasil, né? Então não é à toa, está surgindo desse meio, cresce e no seu interior vai ter de tudo, né? Vai ter os que apontam a arminha com a mão e vão ter os que estão fazendo a crítica ao racismo também, ao capitalismo e tudo mais. Então, é um dado interessante, né? Se diz, né, a perspectiva é que até 2050 os protestantes sejam maioria no Brasil. Ao mesmo tempo, outro dado interessante é que já hoje, né, a maioria dos protestantes no Brasil são negros e mulheres, são mulheres negras, né? Então, não é à toa que a denominação onde a teologia negra é mais forte hoje no Brasil seja entre os protestantes, né? Então, é tudo a partir de um dado histórico mesmo, né? De processos históricos. Minha gente aí, mais alguma coisa? Olha, eu penso sempre numa coisa, lendo Gilson, que estão mais no métier, né? E também os outros colegas, se quiser refletir, pense nisso. Eu vejo o seguinte, há hoje um avanço da teologia negra muito diante de uma certa vanguarda. Você pode ver, Gilson cita nomes, né? Assim, fulana, Creuza, não sei quem, fulano e tal. Ainda está muito restrito a uma vanguarda.
Agora, eu acho que, a depender do projeto teológico e pedagógico dessa vanguarda, eu acho que a coisa pode se popularizar entre os pentecostais. Você pode ver, a teologia negra no Brasil, ela ainda está muito vinculada às igrejas históricas no Brasil, né? São pessoas que vêm de origem presbiteriana, no máximo batista, mas muitos metodistas, luteranos e anglicanos, né? É o peso maior. Ou o pessoal da Presbiteriana Unida, que também é muito interessante. A Presbiteriana Unida, ela teve aquele pastor negro que é muito importante lá de Santa Catarina, do Espírito Santo, que é uma figura, o Beato, né? O Antônio Beato. Eu acho que ele foi uma figura muito importante, né? Era um pastor negro, tal, falecido recentemente, né? E a Igreja Presbiteriana Unida, ela tem uma tradição, tal. Então você pega Presbiteriana Unida, Anglicana, Presbiteriana, Metodista, tal, poucos batistas, tal. Mas o mundo pentecostal, que é um mundo onde está a presença negra, seja ela masculina e feminina no campo protestante, a teologia negra não chegou enquanto teologia do livro, mas chegou enquanto vivência. Porque, digamos assim, são esses mais pobres negros pentecostais que, de fato, sofrem mais o racismo, né? Sofrem mais o racismo, tal. Então, assim, eu vislumbro o dia em que essa tradição de James Cone chegue nas mãos dos pentecostais. Porque, veja, uma coisa, sabe, para terminar, Leno e Gilson, a teologia negra, ela é uma teologia fundamentada na fé, como qualquer outra teologia. Ela não tem nada de herética ou de desviante, nada disso. Olha, eu tenho certeza que qualquer pentecostal compreende essa teologia. Na verdade, o que falta no Brasil hoje é um canal de ligação para que os cursos de teologia nosso inclua a teologia negra. Você pode, a teologia negra, ela tranquilamente faz parte do cânone da teologia fundamental cristã ocidental. Ela não tem nada não há nada de anormal e de demais nessa teologia. Não há nada de maneira nenhuma. Digamos assim, é muito mais o foco hermenêutica dela, mas enquanto teologia, ela é uma teologia como qualquer outra teologia. Então, assim, eu não acho que seja improvável. Claro, nesse momento hoje é muito difícil, mas não é improvável que um pentecostal ele assuma, por exemplo, um pentecostal negro, um pastor pentecostal negro, uma pastora pentecostal negra, ela assuma essa condição. Olha, eu vou dizer uma coisa aqui, que é uma coisa até meio escandalosa. Eu tenho estudado um pouco uma pastora pentecostal, que ela, de fato, ela é uma pastora muito... Ela é muito fraca, ela é muito perdida, e ela está nessas profetadas aí de falar que viu Deus, que foi para o inferno, não sei o que tal, que é uma pastora chamada Nadir. Ela é negra de traços indígenas, pastora Nadir. Pastora Nadir tem um programa em que ela vai responder a um pastor de classe média, de uma igreja quadrangular, que ele defende a ideia de que mulher não pode ser pregadora, logo mulher não pode ser pastora. Há um setor da igreja quadrangular que defende essa desgraça. Pastora Nadir, sem nenhuma formação teológica, ela dá uma resposta a esse pastor que é de tirar o chapéu, cara. E a pastora Nadir, ela é fraquíssima, mas ela tocou no calo dela, entendeu? E ela soube responder ao pastor. Isso significa dizer, veja, se essa é uma mulher como pastora Nadir hoje, Nadir tem um monte de seguidor. Eu fico pensando, se uma mulher dessa conhece a teologia negra, meu amigo, e começa a divulgar essa teologia negra que não tem nada de herética, cara, é um salto muito grande entre os pentecostais, entendeu? Porque há uma identificação. O que para mim falta digamos assim, a mediação. Obviamente, o valor dos livros da Recriar não ajuda muito uma teologia popular negra nesse país, né? Não ajuda muito, é uma pena. Eu sei que a editora depende de grana, é comercial e tal, mas assim, nós precisamos encontrar meios em que a teologia negra ela chegue aos pentecostais, porque, veja, a milícia chegou, esse discurso bolsonarista chegou, por que não chega a teologia negra, entendeu? Eu tenho a impressão que, em algum momento, essas questões entre teólogos negros e negras no Brasil, que leem James Cone, já estão preocupados com isso, sabe, pelos dados que nós temos, né, sobre o horizonte pentecostal brasileiro. Bem, essa é a reflexão. Leno e Gilson, fiquem à vontade, ou quem mais quiser refletir sobre isso, é a minha reflexão para hoje. Eu concordo, assim, inclusive acho que uma teologia negra pentecostal é um desafio, uma necessidade, né? A religião mais negra do Brasil é a pentecostal,
né? E aí tem duas coisas, né? Uma é isso mesmo que você falou, assim, né? É a mediação, né? A partir desse a teologia negra chegar na igreja pentecostal, os pentecostais se apropriar, né? Não se apropriar só, mas formular a partir do pentecostalismo uma teologia negra, né? E o outro lado é assim também, intelectuais não pentecostais, de outras denominações, até não cristãos também, quando se for fazer a crítica ao pentecostal, utilizar a dialética, né? Porque tem pessoas que usam dialética só quando quer, né? E assim, de um tempo para cá, a palavra pentecostal virou um palavrão no Brasil, né? O pentecostais virou um bode expiatório de tudo que acontece de ruim aqui, né? Sem fazer uma leitura da multidimensionalidade do que é o pentecostal no Brasil, né? E eu acho que isso é necessário também, né? Assim, eu não estou romantizando o pentecostal, mas sendo que o pentecostal, falar em pentecostal talvez não caiba em simplificações, né? Como se ouve por aí. É isso. E aí, Gil, você quer comentar alguma coisa ou demais colegas? Uma das coisas que nos ajuda, mas ainda também é pouco fraca, porque é um pouco, talvez, elitizada, é a teologia da missão integral, que seria uma versão mais evangelical da teologia de libertação católica. Mas ainda está nas camadas mais altas de doutores das igrejas protestantes históricas, e ainda não chegou na base, né? Mas nós temos na teologia de missão integral a presença do Ariovaldo Ramos, né, que é um ícone, né, para os cristãos. E é negro, é um ícone dos cristãos progressistas, né, e também da frente evangélica pelos direitos e outras organizações que ele dirige também, que é bem política e que pode nos ajudar, né? Agora, no Dia da Consciência Negra, ele fez um vídeo muito bom falando o que é a consciência negra, né? Chama a atenção dos negros se posicionarem, né? Não só contra o racismo, mas também se posicionarem na consciência da sua negritude e a potência que pode se vir daí, né? Então há uma grande esperança, como a colega colocou aí, que a gente atinja essas camadas aí. A gente está vendo aos poucos pastores pentecostais, né? Eu faço parte de um grupo libertário aqui, de cristãos progressistas também. A gente tem visto a participação de pastores pentecostais lá do Pará, lá do Rio de Janeiro, do de Caxias, né? Que já estão abrindo os olhos para as questões sociais, as questões dos negros também. Isso é esperançoso. Pronto. E aí, minha gente? Mais alguém? Hoje só foram os homens, né, Leno? Hoje tá danado. Cadê as mulheres? Vamos nós. Fernanda falou aí alguma coisa. Fernanda, você escreveu alguma coisa aqui, né? Sim, professor, mas foi apenas um comentário, né, de que o senhor trouxe essa ideia da identificação, enfim, ver a teologia negra, ver uma religião negra se espalhar pelo Brasil seria realmente de uma grande esperança, porque eu confesso que eu tenho medo até dessa identificação não acontecer, mas enfim, eu conheço pouco do tema, né, vou conhecer agora a partir do grupo. Mas eu tenho receio da identificação sequer acontecer, confesso. Mas seria algo de grande esperança, né? Que a gente conseguisse fazer aqui o que os negros americanos fizeram lá. De certa forma, eles se apropriaram desse cristianismo, né? Então, seria interessante ver a gente se apropriar ou se reapropriar. Não conheço o suficiente. Alguns dizem que o cristianismo, na verdade, né, a história bíblica parte da África. Não conheço para falar,
mas se apropriar ou se reapropriar desse conteúdo. Perfeito. E aí, minha gente, mais alguma coisa? Eu tenho uma desconfiança que há um projeto iluminista que entrou em tradições teológicas católicas e protestantes, que ele vive o seu limite. O que é que eu digo com isso? Eu diria que o caminho de uma teologia negra no Brasil é muito mais pela educação popular do que propriamente por um projeto iluminista. Porque eu vejo assim, olha, veja, o povo brasileiro é um povo muito espírita, entre aspas. É um povo que acredita muito em espírito. É uma coisa muito forte isso na tradição brasileira. Acredita muito em espírito. É um povo muito espiritualizado, mesmo independente de, muitas vezes, de classe social, formação. Agora, entre os pobres é muito forte isso. Por quê? Porque é uma coisa que, às vezes, a universidade não compreende. De um modo geral, as esquerdas compreendem menos ainda. A esquerda consegue ser pior do que a universidade nesse campo. Que é entender o seguinte, que a prática religiosa ela está muito vinculada a um projeto de esperança nas pessoas. Essa coisa de viver sem referência de sentido, isso é coisa de universitário e de gente de esquerda, pô. O povo não vive sem sentido. Pode ficar tranquilo, esse papinho de niilismo, pós-moderno, não sei o quê, isso não tem sentido algum nas camadas populares. As pessoas buscam referência de sentido num casamento, numa prática religiosa, num convívio, numa relação de amizade final de semana e tal. Então, assim, é aquilo que uma indiana, eu adoro isso, uma indiana, uma pensadora indiana chamada de o Deus das Pequenas Coisas, né? Eu agora me lembro o nome dela, mas eu li, isso é uma indiana, da Índia, né, Nova Delhi. Ela tem um livro chamado O Deus das Pequenas Coisas, e ela faz uma análise muito das práticas religiosas indianas, e ela diz, olha, há essa tradição teológica antiquíssima, né, da tradição hindu, e é o Deus das pequenas coisas que o povo vive. O povo não vive de grandes tradições. Ela diz, na Índia, eu acho que é igualzinho ao Brasil, o povo não vive de grandes tradições. Né? O povo vive, na verdade, do Deus das pequenas coisas. Né? Não é à toa que, um bom tempo, o candomblé no Brasil foi popular por conta disso. Durante um bom tempo, um catolicismo popular foi popular por conta disso. Né? Uma religiosidade popular que marcou o Nordeste brasileiro, mas não só o Nordeste brasileiro. Né? Então, assim, eu acho que hoje o movimento pentecostal, ele tem isso. Né? O meu medo com relação ao pentecostalismo não está ligado a ateísmo, esquerda, nada disso. Eu tenho muito mais medo das práticas milicianas, que o Rio, para mim, é sempre um laboratório. Né? O Rio de Janeiro, para mim, é sempre um laboratório. Eu tenho muito mais medo de práticas milicianas, essas práticas violentas, digamos assim, isso descaracteriza o cristianismo. Por incrível que pareça, as práticas milicianas, elas estão desconfigurando esse cristianismo. Né? Completamente, esse modelo. Você pode ver Bolsonaro. Ilude que Bolsonaro não acredita em nada, ele acredita em dinheiro. Bolsonaro não acredita em nada, ele instrumentaliza a religião, é como faz qualquer miliciano. O interesse do miliciano por uma religião é instrumentalizá-la. Veja, e eu acho isso muito preocupante. Para mim é a coisa que eu mais me preocupo, entendeu? Mais me preocupo. E não com o ateísmo, essas coisas acadêmicas, tal, que isso nunca chegou ao povo e não vai chegar. O nosso povo tem outra forma de encarar o sentido, sabe? E eu acho que, para mim, uma teologia negra, ela vinculada a um projeto de educação popular, ela vai mais longe do que esse projeto iluminista acadêmico. Com todo respeito, é o que eu trabalho, eu vivo dele, mas, sinceramente, qualquer ser humano de bom senso percebe o limite disso, né? Só uma pessoa que não tem nenhum bom senso, não ande de ônibus meia hora, não vá numa feira, que não sabe disso, pô. Porque se fizer um pouco esse exercício, vai ver que as pessoas estão no outro, entendeu? Então, era sempre aquele velho desafio quando eu morava no Recife, que era assim, pô, como é que a pessoa consegue viver com salário mínimo? Aí um amigo vai dizer, como é que tu consegue fazer essa pergunta, pô? Porque é muito estranho isso. Essa pergunta é de gente que de fato não conhece o povo. Porque assim, o pior não é fazer essa pergunta, é como é que tu consegue fazer essa pergunta. Porque assim, as pessoas estão vivendo, sim, né,
E há um referencial de sentido, e que para mim sempre passou pela religiosidade. Isso marcou muito a minha formação e tal, e eu sempre vi uma teologia negra muito sensível a isso, porque ela nasce nos Estados Unidos desse chão, né? Desses guetos completamente marginalizados e oprimidos, que o cristianismo deu identidade. Então, assim, eles encontraram no cristianismo uma identidade. Por isso que, obviamente, é tão forte, né, lá tal. Ruth, querida, pode falar. Ruth levantou a mão aí. Boa noite a todos e a todas. Eu não li, né, nada ainda, já comprei os livros, mas eu queria destacar uma coisa, né, que é essa questão da libertação e a relação com a educação, né? O sociólogo Darcy Ribeiro, ele fala da importância do protestantismo na alfabetização, né? E claro que a alfabetização é um meio de libertação, né? Leno, eu queria até perguntar, Leno, se aí, nesses estudos aí, desse autor que queremos estudar, se tem alguma relação com relação a isso. E eu sou de igreja evangélica, né? Daquelas que surgiram na reforma protestante, como a Batista, meus pais eram da Batista, eu já, no interior, ia para a igreja presbiteriana, e vejo, presenciei na minha igreja, por exemplo, no interior, a importância da religião no processo de alfabetização das pessoas, e que com a alfabetização conseguia arranjar empregos e estruturar também sua vida, ter essa organização familiar que às vezes não tinha por falta de não saber ler. Valeu, Ruth. Boa questão, assim, agora, não, assim, do que eu, pelo menos do que eu li, né, que eu pude ter acesso, não vi nenhuma relação muito próxima, né, entre libertação e alfabetização, a partir da teologia negra. Não sei se Gilson tem algo a comentar em relação a isso, né, mas as leituras que eu tenho, assim, e a partir de James Cone também, sobre teologia negra, é sobre a experiência da igreja mesmo, né? E acho que dá para fazer até uma relação, de alguma forma, com as igrejas pentecostais aqui no Brasil. Porque James Cone falava o seguinte: olha só, aquela mulher que de segunda a sábado era empregada doméstica, aquele homem que de segunda a sábado era motorista, ou era segurança, ou era pedreiro, qualquer coisa assim, aquela mulher que era cozinheira, no domingo, dentro da igreja, eles assumiam uma identidade que era impossível no seu cotidiano normal de uma sociedade racista. Porque aquela mulher na igreja era pregadora, o homem tinha protagonismos. Aí, nesse espaço da igreja, ele tinha protagonismos que no cotidiano de uma sociedade racista eles não tinham. Né? E agora, sobre o papel da alfabetização, realmente eu não pude perceber nada até aqui. Não sei se Gilson... Leno, eu não li nada, mas eu tenho uma referência. O James Cone era da igreja AME, né? A igreja, maior denominação negra independente dos Estados Unidos, que foi gerada a partir de processo de racismo, né? Dentro da igreja metodista. E um dos fortes dessa igreja até hoje é a produção de educação. Eles têm muitas faculdades e agora viraram universidades e escolas que trabalham a questão não só simples educação, mas educação política, né? Vale lembrar que Rosa Parks era dessa igreja, né? Eles são muito politizados, então eles têm esse histórico de uma educação libertária. Não sei o nível, não sei avaliar, né? O quanto, considerando aí Paulo Freire, eu não sei avaliar, mas eles têm essa tradição de educação muito forte nessa igreja do Cone aí. Muito bem. Olha aí, Ruth, valeu. Valeu demais, Ruth. Olha, 7h15. E aí, se não tiver mais alguma coisa, veja, a ideia é, na próxima quarta-feira, nós trabalharmos com
propriamente a teologia negra. Veja, essa edição brasileira aqui, ela traz, logo de cara, uma apresentação e 5 prefácios. Né? Uma apresentação de Razandré e 5 prefácios. Um prefácio de Ronilson Pacheco, um prefácio de Peter Paris, um prefácio de Paulo Freire, 2 prefácios de James Cone. Então, a ideia era, na próxima quarta, nós lermos, são prefácios geralmente curtos, 2 páginas, 3 páginas e tal, mas a ideia era fecharmos todos os prefácios na quarta-feira. Começarmos o nosso primeiro encontro com o livro do Cone, com todos os prefácios e tal. Aí eu não sei como é que está, porque nós não encontramos esse livro em PDF, não é assim? Não sei se o Wilder está aqui. Eu acho que nós não encontramos em PDF esse livro, né? E aí eu não sei. O Wilder está por aqui? O Wilder tinha entrado antes, eu não sei se ele ainda está aqui. Então, aí a ideia seria, na próxima quarta-feira, a gente trabalhar com os prefácios inicialmente e depois eu vou combinar com o Wilder como colocar em PDF, porque aquelas pessoas que não tiverem condição de comprar, tem possibilidade do PDF, como a gente fez com o livro do Michel Louvi, para o outro grupo que eu estou coordenando, né, com outros colegas. Então. Tranquilo? Alguma dúvida? Tranquilo. Então a gente vai se acertando pelo grupo, né? Vamos se acertando pelo grupo, né? A ideia seria lermos esse conjunto de prefácios aqui, não é? E a gente, na quarta-feira, fazer. Porque os prefácios eles dão uma série de dicas e são leituras a partir de posições e de pessoas negras, com exceção de Paulo Freire. Então, assim, eu acho que é interessante nesse sentido, sabe? Começar com os prefácios, que são prefácios, alguns novos, né? Porque juntaram aqui, né? Esse prefácio de Paulo Freire, na verdade, foi para a edição argentina, não foi nem para a edição brasileira. Que está esse livro aqui, coincidentemente eu estou com ele aqui, que a gente vai ter uma atividade daqui a pouco sobre Paulo Freire. A primeira vez que ele publicou foi nesse livro aqui de 75, o prefácio. É o último texto, né? Sobre a obra na verdade, em espanhol. Na Argentina foi publicado com o nome Teologia Negra da Libertação. A edição argentina, que é a primeira edição latino-americana, antes da brasileira. Ela é de 74 na Argentina. E é interessante que ninguém sabe nada de teologia negra na Argentina. E a Argentina foi o primeiro país a ter a tradução de James Cone. Interessante isso. Não sei que demanda era essa. Eu nem sei se era católica. Talvez era porque Paulo Freire estava próximo à tradição católica. Mas para mim é uma incógnita. Né? A primeira tradução ser argentina, a Argentina não tem nada. Eu não me lembro de um artigo de um teólogo argentino sobre teologia negra. E a primeira tradução de James Cone nas Américas, fora dos Estados Unidos, foi na Argentina. Mistérios da vida, né? Vai ver que Deus é quem sabe mesmo. Beleza, minha gente. Então é isso. Quarta-feira, nós voltamos aqui lendo. Eu gravei. Que demanda era essa? Eu nem sei se era católica. Talvez era porque Paulo Freire estava próximo à tradição católica. Mas para mim é uma incógnita. Né? A primeira tradução ser argentina, veja, ficou gravado aqui, não é? Toda a fala de Lênin e as perguntas também, Lênin, ficaram gravadas. Aí depois eu vejo como enviar, porque eu também não sei enviar. É outro problema, tá certo? Mas ficou gravado aqui. Pronto, além da sua gravação, acho que Brito gravou, também? Não sei se ele continuou ou não. Nossa, Brito gravou? Talvez. Se Brito gravou, ótimo. Se ele gravou, diga aí também. Mas aqui eu acho que ficou gravado, porque agora eu não sei para onde vai quando fica gravado. Em algum lugar fica, né? Vai para o seu e-mail, o e-mail do você daqui a pouco o e-mail institucional. Daqui a pouco eu vou ver se gravou. Aqui tá parecendo que tá gravando. Aí que eu certo, vou fazer. Brito. Se ficou... Por ser um arquivo muito grande, eu vou ter que colocar no YouTube privado, aí depois eu abro para o Daniel baixar. Rapaz, que massa, seria massa. Aí faça isso e manda para ele, porque a gente manda para todo mundo, devolve para Lendo, manda para Petrone também, e para as pessoas interessadas no grupo, Brito. Maravilha, obrigado. Valeu demais. Pois é isso, minha gente, valeu demais. Até quarta-feira, tá certo? Boa noite a todos, vamos em paz. Valeu demais. Valeu, gente, brigadão mesmo. Até mais. Obrigada, Lênin, foi ótimo, hein? Obrigado pela companhia. Obrigado.